Aleluia. Gênesis 45, Genesis chapter 45, verso 1 até o 28. A gente vai ler verses 1 to bastante 28. verso aqui. We are going to read quite a bit of verses today. Tá aqui? Oh, maravilha. Tá tudo bem, gente? Is everything good with you guys? Glória a Deus. Vamos ler? Let's read. Pode ler, João. De 1 a 21. Then Joseph could not restrain himself before all those who stood by him, and he cried out, "Make everyone go out from me." So no one stood with him while Joseph made himself known to his brothers. And he wept aloud, and the Egyptians in the house of Pharaoh heard it. Then Joseph said to his brothers, "I am Joseph. Does my father still live?" But his brothers could not answer him, for they were dismayed in his presence. And Joseph said to his brothers, "Please come near to me." So they came near. Then he said, "I am Joseph, your brother, whom you sold into Egypt. But now do not therefore be grieved or angry with yourselves, because you sold me here. For God sent me before you to preserve life. For these 2 years the famine has been in the land, and there are still 5 years in which there will be neither plowing nor harvesting. And God sent me before you to preserve a posterity for you in the earth, and to save your lives by a great deliverance. So now it was not you who sent me here, but God, and he has made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and a ruler throughout all the land of Egypt. Hurry and go up to my father and say to him, 'Thus says your son Joseph, God has made me lord of all Egypt. Come down to me, do not tarry. You shall dwell in the land of Goshen, and you shall be near to me, you and your children, your children's children, your flocks and your herds, and all that you have. There I will provide for you, lest you and your household and all that you have come to poverty, for there are still 5 years of famine. And behold, your eyes and the eyes of my brother Benjamin see that it is my mouth that speaks to you. So you shall tell my father of all my glory in Egypt, and of all that you have seen, and you shall hurry and bring my father down here.' Then he fell on his brother Benjamin's neck and wept, and Benjamin wept on his neck. Moreover, he kissed all of his brothers and wept over them, and after that his brothers talked with him. Now the report of it was heard in Pharaoh's house, saying, 'Joseph's brothers have come.' So it pleased Pharaoh and his servants well. And Pharaoh said to Joseph, 'Say to your brothers, do this, load your animals and depart, go to the land of Canaan. Bring your father and your households and come to me. I will give you the best of the land of Egypt, and you will eat the fat of the land. Now you are commanded, do this, take carts out of the land of Egypt for your little ones and your wives, bring your father and come. Also do not be concerned about your goods, for the best of all the land of Egypt is yours.' Then the sons of Israel did so, and Joseph gave them carts according to the command of Pharaoh, and he gave them provisions for the journey. He gave to all of them, to each man, changes of garments, but to Benjamin he gave 300 pieces of silver and 5 changes of garments. And he sent to his father these things, 10 donkeys loaded with good things of Egypt, and 10 female donkeys loaded with grain, bread, and food for his father for the journey. So he sent his brothers away, and they departed, and he said to them, 'See that you do not become troubled along the way.' Then they went out of Egypt and came to the land of Canaan to Jacob their father. And they told him, saying, 'Joseph is still alive, and he is governor over all the land of Egypt.' And Jacob's heart stood still, because he did not believe them. But when they told him all the words which Joseph had said to them, and when he saw the carts which Joseph had sent to carry him, the spirit of Jacob their father revived. Then Israel said, 'It is enough. Joseph my son is still alive. I will go and see him before I die.'" Deus, obrigado, God, thank you, porque o Senhor nos ensina. because you teach us. O Senhor nos leva a nível de fé, You take us to a level of faith, a nível de caráter, a level of character, de comportamento, of behavior totalmente transformado that is totally por transformed causa da Tua palavra. because of your word. Tua palavra, ela é incrível. Your word is incredible. E eu sei que nós estamos lendo esses versos aqui. And I know that we are reading these verses here. Eu
Teu Espírito já está movendo no nosso coração. and your Spirit is already moving in our heart. Obrigado, Jesus. Thank you, Jesus. Porque isso não é um passatempo. For this is not just a time waster. Nós estamos aqui We're here apenas para nos encontrar. simply to encounter you. Ah, Jesus, nós estamos aqui, Pai, We are here, Jesus, para que nós possamos ouvir a Tua voz, that we may hear your voice sairmos transformados, and to leave here transformed, edificados, edified, porque o Senhor tem tanto ainda para revelar para a nossa vida. because you still have so much to reveal to our E nós lives. precisamos disso And we need this todos os dias. every day. Obrigado, Jesus. Thank you, Essa Jesus, palavra for this word. venha nos levar Come to take us exatamente ao ponto de revelação exactly to the point of que o revelation Senhor preparou para a nossa vida hoje. that you have prepared for our life today. Obrigado, Senhor. Thank you, Lord. Obrigado, Pai. Thank you, Father. Nós temos esses dias tão nos preocupando, né? We have these days that are so worrying to us Com a nossa estrutura, with our structure, com as condições espirituais, físicas. with our conditions, spiritual and physical. E isso é normal. And this is normal, As nossas preocupações diárias. our daily worries. E lendo esse texto, And reading this text, já tem algumas semanas, it's been a few weeks, e eu comecei a entender mais and I began mais to understand more and more e profundamente and deeply propósitos na nossa vida. purposes in our lives. E eu não me excluo, gente, da mesa de Jesus, não. Tá? And I do not exclude myself from the table of Jesus. Quando eu leio a Bíblia, When I read the Bible, eu sinto que eu estou no nível de propósito, como qualquer um da palavra. I feel myself in this level of purpose as anyone in the Word. Existem pessoas que vão fazer grandes coisas extraordinárias, There are people who will do great and extraordinary things, maiores, greater, mas a importância de cada um de nós para Deus é a mesma. but the importance of each and every one of us to God is the same. Cada ponto que Deus nos coloca, seja simples ou seja muito, sabe, extraordinário, Every point in which God places us, whether it be simple or something extraordinary, para Ele é muito importante. for Him it is so important. Sabe, e a gente às vezes precisa se enxergar dentro da palavra. We need to see ourselves within the Word, Ler a Bíblia, ler as Escrituras to read through the Scriptures, to read our Bible, e se enxergar através de qualquer personagem. and to see ourselves through any of the personalities here. E quando eu estava meditando nesse texto, quantas e quantas vezes já meditamos sobre isso? And as I meditated through this text and how many times we have done so, A gente já ouviu tanta coisa, tanta mensagem sobre esse momento de José, we've heard so many Né? messages about this moment here with Joseph, porque é glorioso, because it is a Né? glorious é moment. glorioso. It is glorious. Homem rejeitado pelos seus irmãos, A man rejected by his brothers, vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, sold as a slave by his own brothers, e de repente nós lemos uma história depois que, uau, que rompimento, né? and suddenly we see a story farther on that is such a breakthrough. E eu sei que existem várias pessoas que estão concentradas também naquilo que eu vou falar agora. And there are many people who are concentrated in what I'm going to speak about now. Não é uma revelação para aqui, para esse momento. It is not a revelation here for this Eu moment. sei que o Espírito está soprando nesses dias I know that the Spirit is breathing in these days. algumas coisas daquilo que eu vou falar aqui hoje. A few of the things that I'm here speaking about E today. eu sei que Ele está soprando nos 4 cantos da terra. I know that He is blowing across the 4 corners of this earth. O Espírito tem uma necessidade de nos transformar diariamente. The Spirit has a necessity to transform us E daily. nós temos mais necessidade ainda do que que Ele faça isso. And we have even greater necessity that He does so. Então você vê fases da vida de José. So we see phases in the life of Você Joseph. vê uma fase, ele junto com o pai You see a phase where he is united with his father, e sendo amado pelo pai,
being loved by his father porque ele foi uma criança muito desejada, because he was such a desired child. né? Ele vem rompendo ali uma esterilidade da mãe. He comes as a breakthrough to the infertility of his mother. E ele era um projeto muito forte de Deus. And he was a very strong project of God. Ele vem primeiro, ele é gerado de uma impossibilidade, né? He is generated within this impossibility. Ele era uma criança que ninguém sabia se ele existiria ou não, A child that no one knew if he would exist or not, pelo diagnóstico de Raquel, né? by Rachel's diagnosis. Então, de repente, Deus dá essa graça e ele nasce. So suddenly God pours out this grace and Joseph is born. E o pai era apaixonado com ele. And his father was so passionate about him. Jacó era apaixonado pelo filho. He was completely in love with his son. Eu acredito que José era um menino muito amoroso. I believe Joseph was a very loving child. O pai dele era mais velho His quando ele father was nasceu. much older when he was Então born. ele tinha um relacionamento de muito respeito com o pai. So he had a relationship of much respect with his Ele father. criou uma aliança muito forte com o pai dele. And he created such a powerful covenant Por causa with das him circunstâncias through the circumstances. e porque Deus colocou um coração diferente And because God has also placed a different heart in em him, José. in Joseph. E apaixonado pelo seu irmãozinho, né? And, so in love with their Benjamin. little brother, right? O único irmão por parte de pai e mãe, né, que ele tinha era Benjamin. The only brother that he had from his same mother and father was his little brother E eu Benjamin. acredito também que José, por Benjamin ter nascido e a mãe ter morrido, ele com certeza ele se apegou mais ao irmão. I believe that through the birth of Benjamin and also the death of their mother, that he drew even closer to Benjamin. Então as circunstâncias da vida de José, a história de José, So the circumstances of the story of Joseph and o his life transformou naquilo que ele se tornou. transformed him into what he would later become. Isso me chama a atenção e você vai entender por quê. And this calls my attention and you'll understand why. Ele foi aí ele cresce na adolescência dele So he grows through his adolescence, e Deus já começa desde cedo a mostrar para José os planos. and from very early on, God starts to show Joseph the plans he has for him. Deus revela e ele na inocência ele começa a compartilhar esses sonhos. And God reveals to him through dreams, and through that innocence, Joseph shares these dreams. Não era para José não compartilhar? Muita gente fala, não compartilhe seus sonhos. Né? Was it for Joseph to share those dreams? Because so many people say, oh, don't share your dreams with others. Eu acho engraçado como algumas pessoas pregam isso. I think it's funny how some people preach this. Não diga para ninguém. No, don't tell anyone. Vão te colocar num poço. I'm gonna throw you into the Vão well. te vender como I'm escravo. gonna sell you as a As slave. pessoas não podem saber dos planos que Deus tem para você. People cannot know the plans that God has for you. Mas However, com José, with Joseph, era Deus que queria que ele contasse. it was God that wanted him to speak them. Olha para quem está do seu lado e diga: Look at the person next to you contando ou and say, não, speaking or not, você não fugirá you will not run dos planos de Deus. from the plans of God. Sabe, quando eu vejo as pessoas falando isso, When I see people saying this, cuidado, be careful. não conte nada. Don't say anything. Você dá tanto poder a um ser humano para desfazer aquilo que Deus já tem. You give so much power to a human being to undo what God has Me done. desculpe todos que acreditam nisso. Eu não acredito. I don't believe in this. Eu acredito que Deus tem um plano. I believe that God has a plan. E se eu andar com Deus, esse plano vai se cumprir. And if I walk with God, then this plan will be fulfilled. Independente das pessoas que não me amam, me perseguem. Independently of people who do not love me or might persecute me for it. Não vai mudar nada. It's not going to change Porque anything. ninguém muda Deus. Because no one changes God. Seus inimigos não mudam Deus. Your enemies do not As change suas God. dificuldades não mudam Your Deus. difficulties do not change As God. suas lutas não mudam Deus. Your battles do not Ele change God. simplesmente é. He simply E is. ele não muda o plano. And he does not change the plan. Então ele tinha essa facilidade So he has this de ease compartilhar of sharing o que o coração dele estava cheio. what his heart was filled with, Não é, gente? right? E os irmãos ficavam com raiva dele. And his brothers became so angry at him. E ele contava os sonhos que Deus dava. And he would
share those dreams that God Os gave irmãos to him, ficavam com muita raiva. and his brothers would get Você pensa que furious. você é Who do you think you are? menino desse. A little boy like Acha this. que vai reinar sobre nós. Oh, you think you're going to reign Aí quando over ele tem o us? segundo sonho é pior ainda. And when he has the second dream, it even gets worse. Porque é o sol e a lua se prostrando diante dele. So now the sun and the moon are bowing before him? E quando você vai entender a história de José, And when you get to understand the story of Joseph, rapaz, é muito mais do que pai, mãe e família. it is so much more than mother, father, and family. É uma revelação de um sonho de um rei. It is the revelation of the dream of a king. Tem a ver com o sol e lua, sim. It does have to do with the sun and Mas moon. ele sabia o que ia acontecer But he knew what would happen naqueles tempos. in those times. 14 anos, 14 years old, revelados para José, revealed to Joseph por causa de um sonho de Faraó. because of a dream of Pharaoh. Deixa eu te falar, os detalhes pequenos Let me tell you that the little details da nossa vida of our lives, não alcançam a proporção do projeto de Deus. they do not reach the proportion of God's project. Os projetos são grandes, The projects are a huge, nossa interpretação é pequena, and our interpretation is so small. é rasa. It's so shallow. Mas quando Deus mostra coisas e revela coisas, But when God shows and reveals things, a gente tem a nossa interpretação. we have our A interpretation. gente tem essa maneira de entender coisas. We have this way of understanding things. Mas a forma que Deus vai executar é muito maior do que aquilo que a gente está imaginando. But the way that God will execute these plans are so much greater than we could ever E eu think. entendo que nesse tempo, And I understand that in this time, Deus está nos levando para ter um coração de José. God is taking us to have a heart like Joseph, Deus está nos levando para ter um coração de ousadia, de coragem, to have a heart of boldness and courage, temor a Deus. of this fear and reverence José of foi God. criado num ambiente onde Deus era o Senhor. Joseph was raised in an environment where God is the Ele Lord, foi muito bem ensinado a temer ao Senhor. and they were very well taught to be reverent to the Lord. Jacó tinha experiências extraordinárias com Deus. They had extraordinary experiences with God, Ele tinha experiências excepcionais com Deus. exceptional experiences with God. Os encontros que Jacó tinha com Deus era fora do normal. The encounters Jacob had with God were out of the Então, ordinary. José foi muito bem instruído. So Joseph was very well instructed. Ele teve uma história de instrução de andar com Deus. He had this story of being instructed in the paths of God Ao and ponto walking de with Him, Deus dar sonhos, ao ponto de Deus dar sonhos, to the point where God is giving him dreams, e ao outro lado, dar You know- revelações de sonhos. the other side giving revelations to dreams. José foi odiado, Joseph was hated, perseguido, persecuted, rejeitado, abandonado. rejected, abandoned. E a gente sabe, no final, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. And we know later on he is sold by his own brothers to slavery. E se você vê essa... Vamos fazer um resumo da história de José só nisso aí. Let's do just a summary of Joseph's story just in this. Você vai ver que é uma história muito traumática. You see, it's a pretty traumatic story. Uma história familiar com dores. A familial story with so much O cara pain. perdeu a mãe dele. Perdeu a mãe He lost his mother muito cedo. very early. E de repente, os filhos do pai, And suddenly, the sons of his com outras father, mulheres from other women mais velhos do que ele, older than himself, passam agora a persegui-lo. now they start to persecute him. Então a sua casa, a sua família, So his home, his family, não era um lugar seguro para José. was not a safe place for Joseph. Não era um lugar confortável, não era um lugar cheio de amor de sua It was família. not a place of comfort and love, but of Então, suffering. esse homem, ele passou por muita coisa ruim, gente. So this man has gone through so many bad E things. algumas coisas da história de José, And some things in Joseph's story de rejeição, of rejection, de abandono, abandonment, de traição, of betrayal. já aconteceu por aí. It's already happened out there. Não são coisas que não acontecem mais. It's not things that no longer happen. Essas coisas acontecem. These things A gente happen. sabe disso. We know this Todos os dias. every day. A Bíblia diz que a maldade ela vai se multiplicando. The Bible says that evil goes and multiplies. E isso vai acontecendo. And this goes and continues happening. E é muito trauma aqui, muito trauma ali. It's a lot of trauma here and trauma there.
Então a história dele familiar é uma história muito triste. So his family story was one that was very tragic. Por um tempo da vida dele, ele perdeu a referência do pai e perdeu a proteção do pai dele. For a time in his life, he lost that A referência e a reference proteção. and that protection of his father Muito, muito, muito cedo. very early on. Ele perdeu isso. He lost this Muito cedo, very early. né? Já vinha do trauma da morte da mãe. There's Agora already the trauma of the death of his mother, ele perde and now he a loses proteção the protection e a referência do pai, and the reference of his father. né? Hoje nós dizemos que alma aguentaria tanta injustiça? Today we say, oh, what É. soul can handle such injustice? Ai, que pessoa aguentaria isso hoje? Who could ever handle this today? Que horrível, How que horrible, terrível isso. how terrible this is. Meu Deus, My God, eu não aguentaria. I would never handle this. O outro diz, eu também não. Someone else will say, oh, I couldn't either. Jamais. Never. Eu não aguentaria nem metade do que José passou. I couldn't even handle half of what Joseph went through. Que alma suportaria tamanha tristeza? What soul could handle the amount of sadness? Quem é o ser humano? Qual é esse ser humano Who is the human que passaria anos da sua vida, that could spend years of their life, anos da sua vida, years of their life, sem ver aquela sombra without seeing the shadow das catástrofes, das coisas ruins que aconteceram com of the ele? catastrophes and bad Né? things that happen in their Que life? ser humano não andaria com essa sombra do passado? What human being would not carry é? this shadow of the past with Dormiu, them? acordou. Pô, lembrou. You know, they woke up, boom, they remember. O cara estava no poço. He was there in the well, Tiraram ele do poço. taking him out of the well, Vendeu como escravo. sold as a slave, Chega na casa de Potifar. gets to Potiphar's house. A mulher prepara uma armadilha. Potiphar's wife prepares a trap for him. Andando reto. Retidão. You know, walking in a Em straight Deus. path with God. Além da família, Beyond just his family, agora são estranhos. now it's strangers. O lugar que finalmente ele chega. A place that he finally arrives to, O lugar que finalmente ele começa a conquistar seu espaço. a place where he starts to finally conquer his own little Um space. lugar que finalmente alguém começa a honrá-lo por aquilo que ele produz. A place where he's finally honored for what he is producing, Honrá-lo por aquilo que ele sabe fazer, porque Deus o deu capacidade. honoring him for what he is capable of doing because God has given him this talent. Ah, meu Deus, estava bom demais para ser verdade. Oh, it felt so good to be true. Quantos já não disseram essa frase? How many have not said this phrase? Ah, eu sabia que alguma coisa ia acontecer. Oh, I knew something was bound Eu to sabia happen. que alguma coisa ia atrapalhar a minha alegria. I knew something was going to mess up my joy. Ai, a mulher dele. And there goes O Potiphar's wife, patrão arruma uma acusação falsa. the boss's wife, with a false accusation. E mais uma vez, And once again, José é lançado Joseph is cast num poço, numa prisão. to the well of a jail. Me diga aí, gente. Tell me, Quem aguentaria isso? who can handle all this? Hoje a pessoa fica doente da alma. Você recebeu um não, né? Today, people get sick of their soul if they receive just a no. A pessoa fica doente da alma se alguém não atender o seu telefonema. People are sick in their soul if they don't have their phone call A answered. pessoa fica doente da alma Person is sick in their soul se perdeu o trabalho, if they lost their job. se não tem dinheiro suficiente. They don't have enough money. Imagina na situação de José. Imagine in Joseph's É situation. suicídio na certa para algumas pessoas. It's certain suicide for certain people. Alguém que conhece Deus. Does anyone here know Alguém God? que ama a Deus. Anyone here Você love ama a God? Deus? Do you love God? Alguém que ama a Deus. Does anyone here love God? Você ama a Deus. Do you love E God? quando nós amamos Deus, nós amamos os seus planos também. When we love God, we also love His Nós não plans. amamos só aquilo que nós queremos. Not just what we want, Nós amamos os seus planos. we love His plans. Quem aguentaria tanta injustiça? Who can handle such injustice? Gente, pensa comigo aqui. Think with me Eu here. quero que vocês reflitam isso, por favor. I want you to reflect on this. Naquela época, In that time, naquele momento ali, in that moment, não tinha ninguém. there was nobody.
ninguém Nobody para consolar José. to console Joseph. Não tinha ninguém There was nobody para falar, eu tô com você. to say, I'm with you. Ai, gente. Não tinha ninguém para falar, eu estou orando por você. There's no one there to say, I'm praying for you. Não tinha ninguém para falar com ele. There's Vamos no one there to levantar say, uma campanha de oração. Let's raise up a campaign of Vamos orar prayer. 24 horas. Let's pray for 24 hours. Vamos jejuar, né? Let us fast together. Eu estou com você. I'm with you. Ninguém estava com ele No one was with him para ajudá-lo, to help, para confortá-lo, to comfort, para dar uma palavra de apoio, de amor. not even to give a word of support. Ninguém estava com José No one was with Joseph para dar esperança para to ele bring him hope fisicamente, physically, mas havia alguém com ele todo o tempo. but there was someone with him at all times, E ele estava apegado com esse alguém. and he was stuck with E them. quando a gente está com esse alguém, And when we are with this someone, a Bíblia diz o quê? the Bible says what? Que de nada eu tenho falta. Nothing will I lack. Você entende por que nós somos tão carentes? Do you understand why we are so needy sometimes? Por que nós somos tão feridos facilmente por Why we are so situações, Wounded so easily by por situations, problemas, by problems, por dificuldades? with Por difficulties. que as Why? pessoas são atingidas Why are people so por affected coisas que são até superficiais e rapidamente? for things that are superficial and so quick to pass? Porque nós deixamos que o nosso coração seja ferido Why do we allow our heart to be wounded e nos sentimos rejeitados por poucas coisas? when we feel rejected by such little things? Está nos faltando muitas vezes a companhia do Eterno. It is lacking so often that company Para dizermos of para the ele. eternal Em nada tenho falta, for us to be able to say, porque o Senhor Jesus está comigo. nothing lacks in my life because the Lord God is with me. O ser humano é hoje uma coisa muito mimada. Human beings Né? are so spoiled. Oh my God. Quanta dificuldade de lidar com pessoas hoje. How difficult it is to deal with people today. E sabe, vamos ver que esse padrão de vida de José, Let's look at this standard of life a gente fica for Joseph. admirado. Uau! We admire so much like, Se wow, transformou na segunda pessoa mais importante do Egito. he became the second most important person in all of Egypt. Uau, que plano lindo! Wow, what a beautiful Olha que plan. coisa maravilhosa! How wonderful. Mas nós nos esquecemos But we forget que o processo para ele chegar onde ele chegou that the process for him to get where he arrived foi um processo duro, was a difficult process, para que nenhum momento so that in no moment aquilo que aconteceu com ele what happened to him fosse uma mochila would be like a backpack tenebrosa that is que ele carregasse horrible for na him to sua carry vida inteira. his whole life. Queremos sucesso com Deus. Queremos sucesso We na vida want com Deus. success in our life with God. Queremos sobressair as coisas ruins. We want to overcome the difficult Nós things. queremos vencer um monte de coisa ao mesmo tempo. We want to be victorious over everything at once. Mas nós não nos livramos de quê que nós falamos essa semana? But we do not free ourselves Do from passado. the past, Do passado. from our past. Eu quero perguntar para você, existe alguém aqui que pode mudar o seu I passado? want to ask anyone, is there anyone Você in here pode mudar o seu that can passado? change their past? Can you Você change pode? it? Fala, responde. Anyone here? Answer, Ah. please. Não. No. E por que então esse passado que já passou é um problema ainda? So why is vivo? this past that is in the past still a problem today? Para mim, um dos maiores exemplos da palavra de Deus é a vida de José. For me, one of the greatest examples that the Word of God has for us E is sempre Joseph. que eu leio esse texto de encontro, Every time I read Eu this choro. text of encounter, I cry. eu choro. I cry. É óbvio It's obvious que um dia that one day esses irmãos iriam aparecer. these brothers would show up. Eram 7 anos declarados por Deus de fome. 7 years declared by God of E famine. por causa de José, só o Egito tinha o que as pessoas precisavam. And because of Joseph,
the people had exactly what they needed. Ei, ele sabia que esse dia poderia vir. He knew that this day would someday come. Ele sabia que esse dia poderia He acontecer. knew that this day could happen sometime. Porque sobre a vida dele estava uma autoridade de Because Deus over his life was an authority from God de resolver a fome. to resolve the famine. Ei, ele sabia. He knew. Anos, Years, esperando a oportunidade waiting for the opportunity que Deus já o havia mostrado na sua adolescência. that God had already shown him in his adolescence. Anos Years sem abrir a boca without opening his mouth para amaldiçoar ninguém, to curse anyone, para culpar ninguém. to blame anyone. Quando ele chega na casa de Potifar, ele dá o seu melhor. When he comes to Potiphar's house, he gives his best. Óbvio que ele entende ali naquele momento. Obviously, he understands that in that moment, Deus está me colocando nesta casa. God is placing me here in this house. Rapaz que nunca foi administrador de nada, A boy who has never administered anything. se transforma agora num grande administrador. Now he's in charge of it all. It's such an important role. Ele sabia que era Deus que estava com ele. He knew that it was God that was with him. Ele sabia que Deus estava com ele. He knew that God was with him. Ele saiu daquele poço, He leaves this well foi para uma terra distante, diferente, to go to a distant foreign land com costumes diferentes, with different customs, com rotinas diferentes, with different routines, com uma realidade religiosa diferente. with a different religious reality. Ei, você está prestando atenção? Are you paying attention? Nada do que o Egito tinha fazia parte da cultura de José. Nothing that Egypt had to offer was part of Nada. his culture. Nada. Nothing. E o que mudou em José? So what changed in Joseph? Aonde foi que José enlouqueceu Where did Joseph go crazy? e se transformou no egípcio adorador de outros deuses? Where he became an Egyptian who worshipped other gods. Em nenhum momento In no da moment história da sua vida. in the history and the story of his life. Fica firme, Stay firm. seja fiel, Be faithful. creia, Believe. não adultere a fé que está em você por Deus. Do not adulter the faith in you for God. Ele não se corrompeu. He was not corrupted. Ele não se transformou em uma cultura He did not de transform outros deuses. into the culture of other gods. Cara, esse menino This boy tem toda a minha atenção. has all of my attention. Tem pessoas que andam com outros e começam a viver, né? There are people who walk with others that A start vida deles. to live their lives. Se a pessoa é fraca na fé, ele se transforma em fraco na If fé. someone is weak in their faith, they start becoming weak in the faith by Se a pessoa é walking with them. fofoqueira, ele se torna fofoqueiro. If they're a gossiper, they start becoming a Se a gossiper. pessoa é maledicente, ele começa a ser maledicente. Fala mal. If someone speaks bad about other people, then they start speaking also about other people, Não é, gente? right? Tem gente que transforma num clone do mal. There are people who become a clone of evil. Não consegue nem influenciar, They can't even mas influence, consegue ser influenciado. but they can be influenced so easily. Dança como a música está tocando para ele, They dance as if the music's playing for them, não é? right? Ei, psiu, que tipo de cristianismo nós vivemos? What kind of Christianity do we live? Porque naquela época, Because in that time, o Espírito Santo não habitava. the Holy Spirit was not abiding. Hoje ele habita. Today he does.
Então o problema não é a habitação ou não do Espírito So the Santo. problem is not the abiding of the Spirit or not. O problema é manter o seu caráter em Cristo Jesus. The problem is maintaining your character in É o Christ. seu caráter em Cristo Jesus. Your character in Christ Jesus. Não se contaminou. He was not contaminated. Você acha que José não teve as noites terríveis de choro, de desespero? You don't think Teve. Joseph had terrible nights of crying and sorrow? E tá tudo ok quando a gente tem essas noites. And everything's okay when we have those Tá nights. tudo ok chorar desesperadamente, It's okay copiosamente. to cry out desperately. Tá tudo ok chorar. It's okay to cry. Entrar pro seu quarto e Deus! To run into your room and say, God, E chorar. and cry. Mas esse choro, But this cry, essas lembranças, these remembrances, elas não podem they cannot afastar o plano de Deus da sua vida. distance God's plan from Não your life. podem. They Não can't. podem. Não podem. They can't. Então eu chamo José, So I call Joseph homem a man de excelência, of excellence com uma alma curada por Deus. with a soul that is healed by God. Ei, a vida diária com Jesus, A daily life with Jesus. ela te impede de acumular feridas, It stops you from accumulating all porque these Ele wounds é a cura. because He is the healing. Ele é a cura. He is the Ele healing. que transforma. He is the one who Então a transforms. vida diária com Cristo So a daily life with nos Christ, faz, nos projeta direto para o propósito de it Deus, projects us directly into the plans of God, the para o purpose, propósito central. the main purpose. E de repente, And suddenly, tudo acontece everything happens. naquela cadeia. In that prison, Copeiro, padeiro são presos. the cupbearer and the baker are imprisoned. E eles vão receber a revelação do sonho que eles tiveram, a interpretação do sonho que eles tiveram. And they receive the interpretation of the dream that they had. E a interpretação de José estava correta. And Joseph's interpretation was right. E eu quero que você me responda por que a interpretação de José estava correta. I want you to tell me, why was his Porque interpretation Deus correct? estava, Because God, diga, say it with me, Deus God diga, estava was com ele. with him. Deus estava com ele. God was with him. Deus estava com ele. God was with him. Daqui a pouco José, anos depois, ele está interpretando os sonhos de Faraó. Years later, he goes to interpret Pharaoh's dreams. Já reparou que não é no dia seguinte? Have you noticed it wasn't on the next day? Já reparou que na semana seguinte Have you noticed that it's not the week after? passam estações, Seasons depois pass. outras estações, Other seasons depois outras pass. estações. And more time Aí o passes. copeiro, epa, And then the cupbearer remembers. tem um rapaz, um homem preso. There's a man who is in prison. Ele revelou tudo e tudinho. Ele conseguiu dar a interpretação dos sonhos. He revealed it all. He was able to interpret these dreams. Ninguém resolveu nada. Os adivinhos de Faraó não resolveram. None of the wise men of Pharaoh were able to figure it out. Agora, fica comigo aqui. Now stay with me here. Fica comigo aqui. Stay with me here. Eu não sei se você vai entender isso I don't know if you're para going a to sua understand vida, mas this eu entendi for your own perfeitamente. life. Agora, José, Now Joseph, ele tem que superar he has to overcome o que os adivinhos, os macumbeiros, os espíritos malignos over the wise men, the spiritists, the magicians, não conseguiram extrair de Deus. what they were unable to extract from God. Porque aqueles sonhos foram dados por Deus. Because those dreams were given to E Pharaoh by só God. quem é de Deus poderia interpretar aqueles sonhos. And only someone who is of God could interpret those dreams. Então vem comigo. So see with me here. José, por esses anos todos, Joseph, for all these years, ele não se contaminou. he did not contaminate Ele não himself. se misturou. He did not mix Ele não himself. serviu a cultura. He did not serve the Ele não culture. serviu outros deuses. He did not serve other Para gods. que esse dia chegasse So that this day could e arrive. ele pudesse representar o nome do And Senhor he dos could represent Exércitos. the name of the Lord of Ei, armies. presta atenção, é isso.
This. É isso. This. Por que Deus nos pede tanto? Why do you think God Para nos asks so separarmos, much for us to para separate nos andarmos ourselves, corretamente com to Ele? walk correctly with Him? Por que Deus nos pede tanto? Why does God ask so much? Tira os deuses da sua vida. Remove the gods Tira from os your costumes life. errados da sua vida. Remove the wrong things Por in quê? your life. Why? Deixa eu te falar, porque tem um plano de Because Deus, there's a plan of o God. qual which você precisa aparecer lá, You need to show up com o Deus verdadeiro, with the true God, com o Deus que revela, with the God that com o Deus reveals, que sabe o passado, sabe o presente e sabe o with the God futuro. that knows the past, present, and Você está future. entendendo? Are you É por isso que understanding? não pode misturar. This is why you cannot É mix. por isso que você não pode receber nada que não venha de Deus. This is why you cannot receive anything that does not come from God. A mistura, This mixture, ela vai fazer com que Deus paralise it will make God o paralyze processo the process do projeto que Ele tem na sua vida. of the project that He has in your life. Não adianta It's not worth it. a gente querer servir a Deus da nossa forma, Us wanting to serve God in the do way that jeito we que nós want, pensamos, the way that we e think, não seguir o plano que Ele determinou para nós. yet not follow the plan that He determined for us. Quantos querem alcançar o projeto? How many want to reach that plan? Você tem noção de quando José andava ali Do you have any notion of when Joseph was walking pelas there terras do Egito? through the land of comigo, Egypt? pensa Think comigo. about this with me. Ele ficava preso ali quando ele estava trabalhando. He was there. Ele não imprisoned while he worked. ele não estava preso quando ele estava trabalhando para Potifar. He was not imprisoned when he worked for Potiphar. Ele estava livre. He was free. Então ele saía, ele entrava. So he would go in, go out. Ele trabalhava numa casa de uma família. He worked in a family, in the house Você tem of a noção family. do que José via todos os dias? Do you know what Joseph saw on a Filhos day-to-day com os basis? pais. Filhos com os pais. Sons with their Famílias fathers. reunidas para comer. Families united to eat. Famílias caminhando juntas. Families walking together. Famílias tendo as suas programações juntas. All families having their moments together. Ele via He saw os filhos the de children outros pais of other fathers and recebendo parents atenção, receiving recebendo attention, amor. receiving love. Tudo que estava ao redor dele Everything that was around him poderia ter transformado José could have transformed Joseph na pessoa into a person mais amarga, who was so bitter, mais amarga. the most bitter, A pessoa que reclamasse todos os dias. someone who complained every day. Levantava reclamando, Get up in the Acordava morning reclamando. complaining, go to bed complaining, deitava reclamando, go to bed complaining, andava reclamando. walk around complaining. Talvez alguns de nós aqui poderia ter tido essa versão José rebelde, José Maybe some of us judiado, could have had this ferido, rebellious, hurt José version of coitadinho. Por Joseph. Não era isso que nós falaríamos? It's like what we would say. Eu estou aqui para dizer para você, And I'm here to tell you, extraia a parte mais forte que está dentro de você. extract the strongest part that Começa is a jogar isso inside para of you. fora. Start casting out. Para de querer revelar suas fraquezinhas. Stop trying to just reveal all the little flaws and Para de weaknesses. querer de alimentar suas coisas bobas, pequenas. Stop feeding these foolish little things. Tem um leão que ruge por nós. There's a lion that roars E é on our esse behalf. rugido que ele está esperando que saia dentro de nós. He's waiting for that strength to come out of us. Porque parece que é bonito ser fraco. Because it's like it's pretty to be weak. Que o fraco diga. That the weak say that I am strong. O que a Bíblia... Fala aí. Say it with me. Repete aí, João. Say it with me. That those who are weak say that I am strong. Não, fala I'm strong. Say I'm strong. Diga, again. I'm strong. Diga. Say I am strong. Não me convenceu. You didn't convince me. Oh yeah. That's it. You get it. Vamos, 1, 2, 3. De novo. Again. Yes, you are. Yes, I am. Yes, yes, yes. Você fica assim, sem fazer nada. Oh, and you're just going to stand there doing nothing now? Em nome de Jesus, vamos parar de In ter the uma name of igreja. Jesus, let's stop coming to church. Ai de mim que vou perecer. Oh, poor me that is going to perish.
de mim que perdi isso. Oh, poor me that's lost this. Ai de mim que a porta do meu trabalho se fechou. Poor me that the door to my job is now Ai de closed. mim que a minha família nem me liga. Poor me that my family never calls. Ai de mim. Poor me. Oh, coitado de mim. Oh, poor little me. Que o meu pai não foi pai de verdade. My dad was not a real Que a minha mãe dad. não teve o tempo, como é que fala? Saudável comigo. My mother was not so good with me. Ai de mim. Poor me. Arranca, ó, deixa sair pra fora o rugido do leão que tá dentro de você. Let the lions roar inside of you come out. Se você quiser ficar fraco, that's your If you wanna problem, stay don't weak- mine, honey. That's your problem. I'm here just to tell you the truth. Eu estou aqui só para te falar a Be verdade. strong. Seja forte. Be strong. Seja forte. Be strong. Seja forte. José vai se preparar Joseph goes to prepare para administrar a venda dos alimentos, tudo aquilo que eles juntaram, amontoaram no celeiro, o trigo. to administer all the selling of the food, everything that they had gathered into the warehouses and silos. E tá vindo aí And there it comes. quem representava um passado de dores. Those who represented a past of pain, Tava vindo. they were coming. Aqueles que venderam, Those who sold, aqueles que machucaram ele no poço. those who wounded him in the well, Tava vindo. they're on their way. Eu me emociono não é com a dor, não, gente. Eu me emociono. I'm getting emotional not because of the O pain, que Deus faz com a nossa dor. but because what God does with our pain. E ele olha. And he looks E ele faz umas brincadeiras, né? and he plays around with them a little bit. Por que ele faz aquela brincadeira? Why gente? does he do that to them? Porque ele queria acusar os irmãos? Because he wanted to accuse his brothers? Porque ele queria vê-los de novo? Because he wanted to see them again. Ele queria notícia do pai. He wanted to get news from his father. Ele queria notícia do irmão mais novo. He wants news of his little brother. Ele pergunta sobre toda a He família. asks about the entire family. Ele começa a querer saber agora. He starts wanting to know more Porque agora ele está vivendo because now he's living uma vida a life bem resolvida. that is well resolved, Uma vida curada. a life that is healed, Uma vida transformada. a life that is Oh, transformed, uma vida que o pai a life that the Father moldou do jeito que ele queria. molded in the way that he wanted. Oh, aleluia. Hallelujah. Pode. Vai ficar. One is going to have to stay behind Quando vocês não trouxerem o mais novo, until you bring the youngest son. vai ficar One of you guys has to stay behind. Ele começa a contemplar And he starts contemplating que também com os irmãos deles houve mudança. how there have been changes in his brothers. Eles começam a se desesperar. They start getting desperate E eles falam entre si: and they speak o que amongst nós vamos themselves. fazer? What are we going to O do? nosso pai não vai aguentar. Our father's not going to be able to Se handle mais this. um irmão If another brother se for, is gone, o nosso pai não vai aguentar. our father can't handle that. E eles não sabiam que José estava entendendo. And they didn't know that Joseph understood their Eles language não sabiam porque José não estava falando com eles no hebraico. because he no was not aramaico. speaking with them in Hebrew. Ele entendia o que eles estavam falando. He understood everything that they E were ali Deus saying. começa a mostrar, José, And God starts saying, Joseph, eu também estou trabalhando lá. I'm also working there. Não é só com você. It's not just with you. Tá entendendo? Are you understanding? Tá entendendo? Are you understanding? Eu também estou fazendo aqui, José. I'm also doing here, Joseph. Você não é o único. You're not the only one. Você não é o único que eu estou transformando. You're not the only one who I am transforming. José, Joseph, eu tenho um plano com você. I have a plan with you, Ai, mas eu também tenho plano com eles. but I also have a plan with them.
Ei, José, vocês não estão entendendo, gente. Peraí, olha You a guys aren't confusão. understanding Olha here. aqui, olha aqui. Look at me. Jacó. Jacob. O nome dele agora é o quê? His name is now what? Israel. Israel. Quem são os filhos de Jacó? Who are the As sons of 12 Jacob? tribos de Israel. It's the 12 tribes 12 of Israel. tribos. The 12 tribes. Eira, basuri, canta lá, baixara, baixara. Eu amo o plano de Deus. I love the Porque plan são of God perfeitos. because they are Porque perfect. são perfeitos. God's plans are perfect. José, Joseph, calma aí. relax. Você é um plano You are one plan perfeito. that is perfect. Eles também são. They are also. Eles também são. They are also. Lá vem eles de novo. There they come again. Com Benjamim. Now with Benjamin in Morrendo de tail, medo de José pegar Benjamim. they're fearful that he's now going to take Benjamin. E vocês sabem da história. And you know the story. A Bíblia diz que José já não aguenta mais. The Bible says Joseph reaches a point he can't take it anymore. Ele pede para todos os seus funcionários saírem do lugar. He tells all of his workers to get out. E a Bíblia diz que ele dá um grito. And the Bible says he Ele shouts chora. and he cries. Todos que estavam dentro daquele lugar onde José estava All those who were in that place where Joseph was ouviram heard os gritos. the shouting. A mesa estava posta The table was set para todos os irmãos. for all of the brothers. Eles notaram que tudo que José comia, eles também poderiam They comer. noticed that everything Joseph ate of, they could also eat. A Bíblia diz que é lógico que a porção de Benjamim era maior, né? The Bible says, obviously, that Benjamin's portion would Porque be era greater irmãozinho dele mais novo. because that's his little brother. Mas havia honra But there was honor naquela mesa. at that table. Havia honra naquela mesa. There was honor at that E deixa eu te table. falar, Let me tell you quem é something. ferido não é capaz de honrar ninguém. Those who are wounded are unable to Quem honor vive anyone. com o coração despedaçado não tem poder para honrar ninguém. Those who have a heart broken apart do not have space for honor for anyone. E a honra, And the honor, ela faz os olhos de Deus brilhar. and makes God's eyes shine so brightly. Mesa preparada The table prepared para dizer: to say, eu sou curado. I am healed. Eu sou curado. I am healed. Eu não tenho problema, I don't have a porque o problem. projeto de Deus na minha vida é maior. Because God's plan, God's project in my life is greater. Quando ele dá o brado, ele dá o grito. And he gives this shout. Sou eu! It's me. Sou eu, irmão de vocês, José, que vocês venderam It's como me, your escravo. brother Joseph, that you sold into slavery. Sou eu, José. It's me, Joseph. Sou eu. It's me. Eles se assustaram. And they got Óbvio. scared, obviously. Veio tudo na cabeça deles. Everything comes rushing back into their Na mind. mente deles veio agora, pronto. Now they're thinking, oh, that's it. Vai morrer aqui. We're dead. O que José disse? And what does Joseph tell them? Não tenham medo. Do not be afraid. Não se apavorem. Do not freak out. Porque tudo que aconteceu comigo Because everything that happened with foi me plano de Deus. was a Para plan que of este God so momento that this chegasse. moment could come. Será que nós podemos falar disso para as nossas, falar isso para as nossas dores? Could we say this to our own pains? Falar isso para as nossas To batalhas? say this to our own battles? Falar isso para as pessoas que nos perseguem? To say this to those who persecute us? Será que nós podemos falar isso? Are we capable of saying this? Falar isso para a nossa situação? To say this into our circumstances, our situations? Ai, gente, eu queria tanto que nossa fala mudasse. I wish that our speech would Eu change. queria tanto que a igreja de Jesus curasse mais. I want the Church of Jesus to heal more. Eu queria tanto ver mais gente curada. I want to see so many more people just be healed. Passando aprovação, passando dificuldade e dizendo: To step over the difficulties and say, é um plano it is a plan. e tem um final me esperando de honra. And there is an end awaiting with Tem um honor. final me esperando. There is an end to this. Eu sou bem resolvido, I am Jesus. well resolved, Jesus. Obrigada, Jesus, Thank you, Jesus,
Porque todas as perseguições me fizeram enxergar melhor o plano. Because all of the persecutions made me see the plan better. Todas as minhas dificuldades. All of my difficulties. Tá dando para receber de Deus aí onde você está? Can you receive God where you're at? Aleluia. O seu passado você não pode mudar. Your past, you cannot change. Principalmente passado das pessoas. Especially people's Se as pasts. suas dores estão envolvidas com pessoas, When your pains are involved with others, você não pode mudar o passado dessas pessoas. you can't change their past. E tampouco o seu. And no more your own. O que Deus está te falando hoje? What is God telling you today? Acabou. It's over. Isso é escravidão. That is slavery. Ser traído não é escravidão. To be betrayed is not slavery. Ser vendido como escravo não é To be escravidão. sold as a slave is not Ser slavery. perseguido não é escravidão. To be persecuted is not slavery. Enfermidade não é escravidão. Sickness is not slavery. Escravidão Slavery é viver no passado. is living in the past. É chorar pelo passado. Is to cry over the É past. sentir dores pelo passado. Is to feel pains for the É past. sofrer diariamente pelo aquilo que passou. Is to suffer daily with things that happened back then. Nós recebemos essa semana o quê? We received this week what? Seja o passado bom, né? Whether ruim. the past was good or bad. Se livre dele. Get Porque rid ele of it. não tem poder mais sobre It você. no longer has power over you. Não tem poder mais sobre It você. no longer has power over Não tem you. poder mais sobre você. There is no more power over A you. ideia dos irmãos de José era matá-lo. Não era? The idea for Joseph's Era brothers o was to primeiro kill him, plano right? era matá-lo. The first idea they came Esse up with, plano não deu certo was porque to kill Deus him. estava no controle. that plan did not work out because God was in control. A sua vida Your life não está is not na decisão de pessoas. in the decision of A others. sua vida não é Your life is decisão de not pessoas. decided by other A people. sua vida não é resultado Your life is not the result de decisão de pessoas. of the decision of Come people. on, church. Vamos parar com isso right now. Church, let's stop with Nós this. temos que parar com isso. We need to stop. Nós temos que parar de sentir pena de nós mesmos. We need to stop feeling pity about Nós temos ourselves. que parar de achar que nossa fraqueza irá arrebentar com a gente. Stop thinking that our weakness is going to be our end. Que o fraco diga, That the weak may say, I'm strong. I am strong. Forte. Sou. Strong. Eu quero que você fique de pé. I want you to stand in E your também place. não quero que você saia daqui I como don't, se I don't want you to leave a here mensagem foi boa. as if the message